sobre a neurobiologia do autismo, né? Porque o que acontece? As pessoas falam, né? As pessoas relatam, muitas vezes as pessoas estudam, as pessoas, elas, né, se dedicam a aprender, os profissionais, os pais também, nem falar o quanto se dedicam, e mesmo assim chegam na hora e têm dificuldade de ter acesso à criança, têm dificuldade de conseguir com que a criança e também os adolescentes, né, consigam ter um engajamento, consigam ter uma sintonia. Nas salas de aula isso também acontece muito, né? Então a gente vai começar o dia de hoje agora explicando melhor para vocês o porquê que isso acontece, né? Então, é uma coisa já sabida por todo mundo que o autismo é uma questão genética e neurobiológica, ou seja, que são genes que vão influenciar a maneira com que o cérebro se estrutura e a maneira com que se dá a dinâmica do funcionamento do cérebro. Para vocês terem uma ideia melhor, né, ali estão todos os cromossomas representados e cada uma daquelas coresinhas é um gene, tá? E o que é a função do gene? Isso é importante para a gente ter uma clareza melhor. O gene, gente, ele constrói uma proteína. Ele tem ali uma chave para a construção de uma proteína. Como assim chave? É aquela coisa do colégio, Azinho, Bzinho, Czinho. E essa estrutura vai codificar a maneira com que se desenha uma proteína. A gente pode imaginar essa proteína aqui, gente, como uma pecinha de Lego. Certo? Então todo aquele gene ali, ele tem o projeto de a construção de uma pecinha de Lego. Só que o que acontece? Os genes, eles sofrem mutações, eles sofrem alterações ao longo do tempo, e é assim que se dá a evolução da vida, da biologia, né? E o que acontece, gente? Muitas vezes esse projeto de uma pecinha de um gene, né, de uma pecinha de Lego, ele tem apenas uma pequena modificação no projeto. Então vê aqueles leguinhos assim, um pedacinho daquele Lego vem diferente por conta de uma modificação de um gene. Só que o que acontece, né, gente? No autismo, são mais de 600 genes que estão relacionados com o autismo. Desses 600, tem pelo menos uns 200 genes altamente implicados no autismo. E é claro que eles estão relacionados também com TDAH, estão relacionados também com os transtornos do neurodesenvolvimento de uma forma geral. Mas tem 200 desses genes que estão muito implicados no autismo. E o que isso significa, gente? Significa então que vão ter 600 pecinhas de Lego que vão ter pequenas modificações, e isso faz com que o cérebro se encaixe de uma forma um pouco diferente, certo? Então, essencialmente, isso é o autismo. Então, esta maneira de montar o cérebro diferente tem a ver porque essas questões genéticas que criam essas pecinhas de Lego levemente diferentes, o que torna o encaixe dessa estrutura como um todo e do funcionamento dela também um pouco diferente. Mas o que é realmente aqui importante para a gente compreender? Quando a gente vai estudar esses genes, quando a gente vai a fundo estudar esses genes que estão relacionados com o autismo, a gente vai ver que não é de todo o cérebro que ele constrói essas pequenas alterações, essas pequenas modificações. Existem regiões específicas do cérebro que se montam de uma forma um pouco diferente. E essas regiões, gente, são basicamente de questões da sensorialidade
e da questão do chamado cérebro social. Então isso, né, que é importante a gente compreender que a pessoa autista, quando ela já nasce com essas estruturas do cérebro relacionadas ao processamento da informação sensorial um pouco diferente. E isso ocasiona do que muitas vezes essa sensorialidade diferente, que tem às vezes hipersensorialidade, por exemplo, coisas como som, como textura de roupa, e hipossensorialidade de outras coisas, faz com que as crianças já, desde que nascem, muito comumente já durmam muito pior, acordem muito mais fácil à noite, por exemplo. Então isso mostra esse cérebro responsável pela decodificação, responsável pela sensorialidade do corpo, montado de uma forma mais sensível. A gente vai ver à tarde que isso tem uma implicação muito grande, por exemplo, para a questão do estresse, né? Veja que uma criança que está o tempo todo sensorialmente mais sensível, ela tem uma questão de estar, por exemplo, muito mais estressada. Existe, por exemplo, a questão tem pessoas que não podem ouvir outra pessoa mastigando, que o estalido da boca, o barulho do som da boca mastigando, para algumas pessoas tem uma sensibilidade muito grande esse som. Então veja que para a maioria das pessoas isso não importa. Agora, é muito mais comum em pessoas com TDAH e pessoas com autismo esta hipersensibilidade ao som da mastigação. Então isso é uma causa de estresse, por exemplo, muito grande, tá? Então esta é uma diferença muito importante e isso é muito relevante para todos os profissionais, os pais, os professores, os psicólogos, TO, todo mundo. A gente sempre precisa estar muito atento que aquela pessoa decodifica, que aquela pessoa experiencia a sensorialidade de uma forma diversa, de uma forma diferente. E a gente precisa, então, trazer conforto sensorial para essa criança, para esse adolescente, para esse adulto, né? E isso, muitas vezes, a gente precisa, ter uma certa sensibilidade, porque a criança, ela não consegue informar o que está incomodando ela sensorialmente, né? Ela simplesmente demonstra irritação, ela simplesmente demonstra fuga. Então é muito importante a gente adquirir uma sensibilidade e compreender que esta questão do conforto sensorial é muito importante para a gente conseguir acessar essa criança, para a gente conseguir trazer sincronicidade, para a gente conseguir trazer olho no olho. Digamos que o primeiro passo de tudo é que tenha pelo menos um conforto sensorial mínimo. E agora a gente vai entender essas partes do cérebro que estão aí na tela de vocês, que são relacionadas, gente, ao cérebro social. E que aí, digamos que é o que tem de mais importante na questão do autismo. Como todo mundo sabe também, né, que o bebê autista, ele já busca menos os olhos da mãe desde a amamentação. Ele procura muitas vezes movimentos simétricos, como de um ventilador, chamam mais interesse do que os olhos, por exemplo, da mãe que está amamentando ou do pai que está amamentando com uma mamadeira, né? E o que acontece? Isso se dá justamente por esta montagem diferente do cérebro social. Certo? Então veja que a questão genética, que monta as pecinhas de Lego levemente diferente, que faz com que essa montagem da estrutura seja já diferente em regiões específicas da sensorialidade e do cérebro social. Então dessas regiões aí que estão na tela de vocês, por exemplo, tem o giro fusiforme, que é lá embaixo do cérebro, que ele é responsável por decodificar
o reconhecimento facial. Isso significa o quê? A gente tem uma região do nosso cérebro que de forma automática, sem precisar pensar, simplesmente a pessoa sente, simplesmente a pessoa sabe se aquele rosto que ela está vendo é um rosto familiar, conhecido, ou se é um rosto desconhecido. Então existe uma região do cérebro específica que faz esse trabalho. E isso faz com que um bebê já com 6 meses de vida, ele comece a estranhar pessoas que não são a mãe e os cuidadores próximos, certo? E o que a gente vê em bebês autistas? Que muitos deles não fazem essa distinção, porque isto reflete o funcionamento desta região do cérebro. No caso, o giro fusiforme, ele não se ativa com tanta intensidade para a distinção de um rosto conhecido para um rosto desconhecido. E aí, essas regiões do cérebro social, elas trabalham em conjunto, elas trabalham como um time. Então, o giro fusiforme processa se o rosto é conhecido ou não é conhecido, depois vão para regiões relacionadas lá ao movimento biológico ali, né? O sulco temporal superior. E o que essa região vai fazer? Ela vai decodificar as expressões do rosto, as modificações musculares. Vejam que a gente tem 32 músculos em cada olho. E esses 32 músculos, gente, eles se contraem e se relaxam de forma com que a gente não controla. Vejam que o sorriso dos olhos é o único que a gente não consegue dissimular, porque ele é uma expressão da emoção que a gente está sentindo no nosso corpo. Então a gente sabe se uma pessoa está sorrindo de verdade quando os olhos dela sorriem, quando existe um certo brilho no olho. E o que acontece? O nosso cérebro social, ele capta isso de uma forma automática. Só que nas pessoas autistas, isto não acontece de forma automática. Então é por isso, gente, que o bebê acaba não buscando o olhar da mãe, porque ele não tem essa decodificação automática da expressão facial, se o rosto é conhecido ou não. E como ele não tem essa informação automática, aquela informação acaba não sendo importante para ele. Só que aqui tem uma coisa importante de a gente compreender, gente, que isso tem a ver com uma diferença, não propriamente uma deficiência. Porque o que acontece? O cérebro social, ele é responsável por reconhecer padrões automáticos de informação social. Ou seja, se o olho está brilhando, se aquilo é um sorriso verdadeiro. Aí a gente junta a tonalidade da voz, que a gente vai entender se aquela voz é de alegria, se aquela voz é de irritação, ou se é neutra. As pessoas neurotípicas juntam isso de forma automática e elas sabem mais ou menos o que o outro está querendo expressar, qual é a emoção que o outro está sentindo, e a pessoa autista, ela não consegue fazer isto desta forma automática. E isso faz com que a criança autista não tenha este mesmo interesse de fazer este bate-bola olho no olho, porque aquela informação não vem com uma riqueza de detalhes automáticos. E isso, gente, é o que define o autismo, porque mesmo autistas nível 1 de suporte, que vão ter tratamento, vão ter a sorte de ter tido aba com estratégias naturalistas, eles vão chegar na vida adulta e eles vão precisar pensar cognitivamente e decodificar aquilo através do pensamento. Ou seja, ele vai entender, olha, não, esse tipo de expressão com esse tipo de tonalidade significa tal coisa. Ele precisa pensar sobre aquilo. E por isso que gera tanto esforço a interação social para autistas nível 1 de suporte, porque para o neurotípico é automático.
Escrevam aí no chat, me digam o que vocês estão entendendo disso que eu estou falando, que depois eu vou ler para a gente conseguir interagir. Mas essa questão, então, do cérebro social é uma diferença muito importante de pessoas autistas e de pessoas neurotípicas. E o que acontece, gente? Não é que o cérebro autista não decodifique padrão nenhum. Não, ele não decodifica de forma fácil padrões de informação social, mas os autistas acabam decodificando informações de outro tipo. Lembrar de um caso aqui, por exemplo, de uma criança autista que passeou lá por Paris e depois ela foi capaz de desenhar os prédios, desenhar tudo, porque o cérebro autista ele encontra muito mais padrões em formas geométricas, matemáticas, em formas não sociais. Tem uma cena famosa de um filme do Tom Cruise, né? Que se chama Rayman, né? Que mostra a história de dois irmãos, que o irmão mais novo acaba precisando ir cuidar do irmão mais velho, que ele nem conhecia direito, e aí o filme mostra esse enredo desses irmãos se conhecendo, né? E aí tem uma cena que eles estão num restaurante e cai um paliteiro no chão, e cai vários palitos no chão. E o Asperger lá, não me lembro o nome dele no filme, ele olha e ele diz algo como 246. Ou seja, o cérebro dele não precisou contar, ele simplesmente soube, ele simplesmente percebeu aquele padrão numérico de forma automática. Então os autistas eles têm esta automatização de decodificar padrões muito mais matemáticos, muito mais geométricos. Por isso é muito mais interessante para um bebê autista olhar um padrão geométrico e simétrico de um ventilador do que olhar, por exemplo, para o rosto da mãe, certo? Tem muito comum também em crianças autistas é aquela coisa, muito comum não, mas se vê muito aquela questão de você diz o dia que você nasceu e o ano, e a pessoa simplesmente sabe. Você diz, eu nasci 14 de outubro de 1980. E aí a pessoa diz, quinta-feira. Ela não precisa pensar, ela simplesmente decodifica o padrão. O que é importante de a gente compreender sobre isso? O cérebro da pessoa autista se monta de uma forma diferente. Não é que este cérebro não tenha capacidade de aprender. Ele tem capacidade de aprender e muita capacidade de aprender. Mas a maneira que a gente precisa acessar este cérebro, acessar essa criança, para a gente conseguir desenrolar o desenvolvimento dela, precisa ser diferente. Né? Então, assim, esta diferença da montagem do cérebro autista, na prática, gente, acaba sendo uma das maiores barreiras de aprendizado, uma das maiores barreiras que a gente tem de conseguir dentro de uma sala de aula, dentro de casa, dentro de um consultório de um profissional de saúde, de a gente conseguir intervir, porque a gente precisa acessar isso de uma forma diferente.